Então tá, estamos ao vivo, Rafa. É tudo contigo para a nossa live de hoje. Tá bem, obrigada, Bruno. Então, boa noite, né, a todos que nos acompanham, todos e todas. A gente já tem um número bastante considerável, né, acredito que colegas e ex-colegas acompanhando. Então, inicialmente, eu sou a Rafaela, estou hoje presidente da ASAI, e estou aqui acompanhada, né, com colegas das entidades que integram o Fórum Representativo das Entidades de Trabalhadores e Trabalhadoras da SCAR Emater. Hoje a ideia é a gente poder ter um momento para poder conversar sobre o nosso FAS, nosso Fundo de Saúde, que está numa situação muito preocupante, muito delicada, e o fórum, assim, entendeu que era muito importante a gente estar chamando o pessoal, nossos colegas ativos e aposentados, para a gente estar discutindo e informando, principalmente dando mais informações sobre o nosso fundo. A gente tem aqui o fórum, só para resgatar o fórum das entidades, ele é formado pelas associações, as APAs, a ZAI, a ERS, a GC, e pelos sindicatos SENGE, SEMAP, SINVET e SINTARGS, né? Eu já vou passando aqui para os colegas das entidades que conseguiram estar aqui. Talvez no decorrer da live outros colegas das outras entidades vão entrar, porque hoje, com a questão da chuva, né, muita gente com problema de conexão, mas a gente vai tocando, né, principalmente em respeito a quem já chegou aí no horário. Aí eu vou passando, né, vou passar aqui, vou seguir o sentido anti-horário da minha tela, que aparece para mim, passo para a Carol, então, e aí depois os demais seguem na sequência para dar o seu recado aí para o pessoal que está acompanhando. Boa noite a todos, me ouvem bem? Acho que eu não tinha testado. Bem, então acho que a gente saúda a presença de todos, saudar os colegas que estão aqui, os colegas do fórum, né, representando as entidades que puderam estar aqui, saudar os presentes que estão aqui para acompanhar essa conversa, né? Eu acho que é muito importante a gente aproveitar esses meios eletrônicos virtuais para a gente poder ter esses momentos, né, que a gente consiga organizar o encontro de maneira rápida para passar essas informações rápido, né? A gente sabe que alguns representantes da diretoria tiveram veiculando essas informações em alguns encontros que tiveram por aí. Então, a gente acha muito importante ter esse momento que os trabalhadores e os trabalhadores, os colegas que não estão mais na ativa, né, que possam conversar, tirar essas dúvidas e entender da parte da representação dos trabalhadores como se desenrolou esse processo das mudanças que estão sendo propostas no FAS. E era isso. Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. Então, sejam bem-vindos nessa live, que a gente vai conversar um pouco sobre essa política, eu diria, a mais importante política, né, de recursos humanos, né, que a Emater oferece para os seus trabalhadores, e que, a partir dessa live, a gente possa conseguir dar os melhores encaminhamentos para a sustentabilidade do nosso FAS. Uma boa live a todos. Passo para o Turra. Uma saudação carinhosa a todos os colegas, especialmente aos nossos colegas técnicos, agrícolas, técnicas, participantes dessa live. Saudar os membros da nossa diretoria, do Sintargs, o nosso vice-presidente, o Werner, o Nilo, e saudar especialmente o pessoal do fórum. Aí já foram mencionados através das AIS, SEMAP, a ERS, a AGC, SENGE, SINVET e as APAs, né? E realmente é um momento hoje de nós buscarmos aprofundar um tema tão importante através dessa live, para que possamos, sim, levar isso com uma discussão de forma de encaminhamento coletivo, buscando o melhor para os nossos colegas que o Sintargs representa. E eu tenho certeza aos demais da mesma forma. Então, desejar uma boa live e logo mais nós vamos trazer as informações, sim, mais relevantes em relacionada a esse tema que o Sintargs representa os técnicos e técnicas agrícolas.
Ah, estava sem microfone, né? Então, a gente agradece aí os nossos colegas, eles vão ficar um pouquinho agora em off, né, para a gente seguir a conversa, depois eles retornam. Eu também queria mencionar aí a presença do Augusto. O Augusto é da Copa Advogados, que presta assessoria ao CEMAP, que nessa parceria aí muito nos ajudou, que o CEMAP contribuiu com a proposta através da sua assessoria jurídica, que foi fundamental, né? O Augusto aí super competente, dedicado, muito nos auxiliou no trabalho. Mas vamos ao que interessa então, né? Que é o que todo mundo quer saber, afinal. Ah, o Carlos está chegando então. Boa noite, Carlos. Vocês querem dar um oi para o pessoal aí, meio. Nós já estava indo ao ponto, mas quer dar um oi? Boa noite, bom evento a todos. Carlos do CEMAP. Nossa, que objetivo. Obrigada, Carlos. Mas vamos então ao que interessa, né? Porque estão me ouvindo bem? Tudo certo. Tá, então tá. É que deu uma falhadinha para mim hoje com o temporal, né? Ficou tudo meio estranho. Mas eu queria dizer, então, que muito se circulou aí sobre as informações, né, a respeito do FAS, já vem de longa data, muito burburinho, né, poucas informações oficiais. Então, a gente recentemente divulgou pela ZAI um vídeo, os sindicatos depois se manifestaram, né, durante o processo negocial. Então, vamos fazer um resgate da situação para que todos e todas possam entender melhor, né, porque está tão corrido que às vezes a gente não consegue prestar atenção num detalhe de um vídeo, de uma mensagem do WhatsApp, porque é muita informação ao mesmo tempo. Então, assim, você sabe, né, antes de vir para a ZAI, eu estava dando a minha contribuição no CEMAP, e em junho, né, na reunião da database do acordo coletivo vigente, né, o governo apresentou na mesa a proposta de transferir os trabalhadores da ASCAR para o IP, né, nós saímos do serviço da Unimed e ir para o IP. Entretanto, na reunião, o governo e a ASCAR não apresentaram propostas sobre isso, a não ser fazer essa transferência, né, dessas vidas, como a gente chama em planos de saúde, para o IP. Então, né, obviamente que se negou a proposta, porque não tem como aceitar algo que tu não conhece, algo que realmente não existe, né, não existia proposta, não existia valores, não existia a contrapartida das ASCAR, não existia nada, só existia isso na mesa, transferir as vidas que hoje os trabalhadores e trabalhadoras das ASCAR utilizam serviços da Unimed, ir para o serviço do IP. E isso foi lá em junho, né? Tendo em vista essa dificuldade, essa falta de informação e de transparência sobre o porquê, como que seria o serviço, o CEMAP, então, na mesa de negociação, pediu uma mesa em separado, discutir uma mesa da ASCAR, somente sobre o plano de saúde, e assim foi feito. E aí, paralelo a isso, né, é sensível à questão, a ASAI, como também tem assento no grupo gestor do FAS, né, a gente já começou lá na ASAI a conversar, que a gente estava em transição de diretoria, e já ir logo na sequência, né, que a gente assumiu, então a gente já se preocupou em estabelecer um grupo de trabalho para estar discutindo o tema, porque nós vimos no grupo gestor que a situação era muito delicada, que nós precisávamos ampliar a discussão, nós precisávamos aprofundar o estudo das questões que permeiam o FAS e instituímos esse grupo de trabalho. E aí as coisas acabaram se casando e na mesa de negociação da database se chegou a um acordo, né? Se chegou a um acordo de que esse grupo de trabalho iria estudar e iria apresentar uma proposta para a gestão da ASCAR que deveria, né, apreciar e negociar com os trabalhadores e ter uma resposta até o dia 28 de novembro. E assim nós fizemos. Nós cumprimos a nossa parte enquanto trabalhadores e trabalhadoras. Nós formamos um grupo de trabalho que nós temos colegas da Ativa, nós temos colegas aposentados, e nós temos aí, com a parceria do CEMAP, nós temos a participação do Augusto enquanto assessoria jurídica. Então, o nosso trabalho enquanto GT, ele foi um trabalho muito sério, né? Nós gastamos horas de trabalho, nós gastamos recursos financeiros nossos, porque isso exige recurso financeiro, a gente não consegue fazer nada de graça, né? Seja para o deslocamento de um colega, seja uma pernoite, seja a própria assessoria que o sindicato teve que, né, com seus custos, colocar à disposição. E nós fizemos várias reuniões, estudamos
detalhadamente os números, né? Fizemos reuniões com a gestão da Ascar nesse tempo, GRH, GFI. O nosso colega, que é representante da Ascar no grupo gestor, também participou e contribuiu muito, né? Há de se dizer, o Jefferson participou ativamente, também contribuindo, principalmente pela parte dos números, das informações, nos ajudando a fazer os cálculos, enfim. Então, fizemos todo esse esforço, e aí pensando, né, na palavra dada na mesa e que foi traduzida, assim, para o acordo coletivo vigente, que está lá numa cláusula que a gente teria até o dia 28 de novembro para chegar num acordo, o GT finalizou essa primeira parte do trabalho e entregou uma primeira proposta dia 29 de setembro. Porque nós estávamos contando, né, que nós teríamos aí 60 dias, né, para nos reunirmos com a gestão da Ascar, porque a negociação, você sabe que toda negociação, ela não termina com uma reunião apenas, com uma proposta apenas, né? Existe uma apresentação de uma proposta, depois existe uma contraproposta, depois aquela contraproposta também, ela pode ser rebatida, e assim a gente vai fazendo o que eu chamo sempre, que é a dança do estica e puxa, né? Inicialmente eu apresento isso, mas conforme os argumentos da outra parte, eu posso abrir mão daqui, espichar ali, né? E, para nossa surpresa, nós ficamos, esses 60 dias que nós estávamos contando para negociar, nós ficamos praticamente suplicando por reuniões com a gestão. Mandamos ofício, tentamos reuniões com a diretoria, e, infelizmente, não houve o cumprimento por parte da gestão da Ascar desse processo negocial, né? Existe uma justificativa um pouco assim de que a negociação se dá com o GAI e não com a diretoria, mas não foi esse o combinado, né? Inclusive com o aval do GAI. O GAI, ele combinou, acertou e assinou no acordo coletivo que nós teríamos trabalhadores e Ascar esse tempo para negociar e depois, até 28 de novembro, apresentar uma proposta para o GAI para poder ir para o acordo coletivo, né? E aí, já estávamos, assim, cansados de pedir, o tempo estava esgotando, e aí, novamente, nós somos surpreendidos de maneira negativa, né? No dia 28 de novembro, no último dia do prazo, que era para a gente estar apresentando uma proposta para o GAI, trabalhadores e diretoria da Ascar, a diretoria da Ascar, né, nos responde oficialmente, a ASAI, o grupo de trabalho da proposta, e também informa ao coletivo dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, nós recebemos um informativo no nosso meio institucional, informa que estava respondendo oficialmente para a ASAI da sua proposta, enfim. Ao final do expediente do dia 28, do último dia do prazo. Mas agora vamos à questão das propostas, né? O que é a situação do FAS, pessoal? Nós temos um déficit financeiro bastante grande no nosso FAS, né? É uma situação que vem crescente desde o final de 2023. Nós temos tido um aumento das médias das faturas significativamente, né? E nós temos tido, sim, a nossa receita, que é da nossa contribuição dos ativos e da contribuição dos aposentados, ela não tem alcançado a despesa. Isso é fato, é real, é verdade, né? Em nenhum momento a gente diz que isso não é verdade. A gente vem tendo o aporte da Ascar, como a Ascar informa, né, nesse informativo que nós recebemos, desse complemento das faturas, né, que as receitas não alcançam, e realmente é fato que ao final desse ano, o nosso FAS, ele vai fechar em déficit em torno de 14, 15 milhões, né. Ocorre também que nós solicitamos um estudo à GFI, né, durante essas reuniões, esse trabalho do GT, ocorre que justamente esses 14, 15 milhões que o nosso FAS vai fechar em déficit, é justamente um valor que o FAS teria recebido da nossa parte e da parte da patronal da Ascar, se nós tivéssemos recebido nos últimos anos todos os índices de INPC no período devido, né? Recentemente a gente fechou um acordo coletivo que a gente recebeu os 18%, só que eles não são retroativos, e existe um buraco no meio do tempo, né? E esse buraco impacta muito o nosso fundo, porque o nosso fundo, ele é recheado, digamos assim, das nossas contribuições dos nossos salários e das contribuições da Ascar enquanto patronal e das contribuições dos colegas aposentados.
E aí, esse período que nós ficamos sem aplicação do NPC é justamente esse impacto que vai dar agora, ao final do ano, dos 14, 15 milhões. Então, nós defendemos de que isso era dos trabalhadores, deixamos de receber, então, não existe uma benesse, digamos assim, né? A Ascar está pagando porque está fazendo uma benesse para os seus trabalhadores. Entendemos que é devido, né? E também por isso que nós não contabilizamos esse valor na conta, porque nós entendemos que era um débito que tinham conosco e que está quitado a partir do momento que a Ascar passou a assumir e a pagar essas diferenças das faturas, né? Então, tudo isso aí, trazendo para vocês, é o cenário que permeava a nossa realidade, é o cenário com que o GT trabalhou. E depois de fazer muitos exercícios, muitos exercícios, a gente chegou numa proposta que foi que a gente apresentou para a Ascar, né? Entre outras questões, porque a gente não organizou só os índices, a gente tentou organizar o regulamento. O regulamento do nosso FAS, vocês sabem que é um regulamento bastante antigo, né? Ele tem questões que ele não se adaptava mais à realidade. É que nem estatuto social, né, de entidade que a gente tem de tempos em tempos que rever, né? Então, nós trabalhamos algumas questões do regulamento, mas o principal é que nós fizemos uma contrapartida, uma apresentação de uma proposta para receber uma contrapartida, né, onde nós apresentamos um reajuste de 18% parelho, né, para todos, ativos e aposentados, independente da faixa etária. E aí depois, quando eu terminar minha fala, eu queria solicitar ao Augusto, se fosse possível, Augusto, fazer de uma maneira objetiva, assim, um pouco esse resgate do que é o nosso fundo, né? Tem um regulamento próprio, ele é antes da regulamentação da ANS, porque isso é importante, né, Augusto, que localiza o pessoal a entender um pouquinho a realidade do nosso FAS. Nós fizemos a apresentação, então, de 18%, de aumento no valor dos ativos e aposentados, e nós temos uma proposta de aumento da Ascar de hoje de 4,5% para 8,21%, né? Pensando que a gente pudesse manter a paridade das contribuições, que no decorrer dos anos a gente fez um levantamento que os trabalhadores tinham tido mais aumento da sua contrapartida do que a própria Ascar, e aí a gente fez um equilíbrio e essa era a proposta. Claro que, como eu falei, na negociação, a gente abre mão de algumas coisas, espicha outras, e a gente imaginava na mesa poder trabalhar esses números, né? Com 1, 2, 3, 4 reuniões. E aí, ao fim e ao cabo, eu não vou citar todos os itens da proposta, porque eu penso que esses são os itens que mais pegou os colegas de surpresa e que mais interessa de fato, né? Os outros são complementares, são tão importantes quanto, mas são complementares. E aí, nós chegamos, então, na proposta da Ascar, né, que ela respondeu a nossa proposta do GT, e a proposta da Ascar é, então, aumentar a nossa contribuição dos trabalhadores ativos de 2,20% do salário contratual para 3,15%, né, e aí vocês sabem que a gente paga essa porcentagem para nós e para cada dependente que nós tivermos, enquanto a Ascar paga a dela somente para nós, trabalhadores, e isso representa 43,19% de aumento na proposta da Ascar. E a mesma porcentagem a Ascar, então, apresentou para os aposentados. É verdade também que a Ascar, nessa contraproposta, ela aumenta a sua contribuição, que hoje é de 4,5% para 6,57%. Entretanto, nós só aumentamos para 4,5% no ano passado. As demais fundações da base da administração, dita como indireta do governo, que fazem parte da mesma mesa de negociação da Emater, já desde 2012 praticavam os 4,5%. Então, por isso também, isso é mais um argumento que nós entendemos de por que esses 14 milhões de déficit, para nós, é algo que está quitado e que não existe um débito com a Ascar, né? Porque as outras entidades, elas vêm há muito mais tempo com percentual maior, nós só tivemos o aumento o ano passado, e as outras entidades já há mais de 10 anos estavam na nossa frente, né? E isso faria uma grande diferença no nosso FAS. E aí, então, esse aumento de 43, vou repetir de novo, que eu acho que esse número que às vezes não fica muito claro, porque é muita informação, né? Então, proposta do GT, 18% parelho para trabalhadores ativos e aposentados, e o aumento da contribuição da Ascar ir para a faixa dos 8%, né?
porque a gente fez um levantamento de todos os aumentos que foram feitos e comparando trabalhadores com Ascar. Essa é a nossa proposta. A proposta da Ascar é aumentar em 43,19% as nossas contribuições, ativos e aposentados. O que representa na prática? Ativos vão passar de 2,20% de contribuição do seu salário contratual, que tu multiplica para o ativo e para cada dependente, e para os colegas aposentados, de 1.147, que é pago hoje, isso representa um aumento do valor da mensalidade para R$ 1.642. Então, assim, gente, eu vou finalizando a minha fala, para não ficar muito cansativo. A ideia é a gente seguir dando mais informações, mas, ao fim e ao cabo, o que fica do relato do GT, da ZAI, é a seguinte questão. Todo o tempo, pela ZAI também fazer parte do grupo gestor, todo o tempo que começou a dar problema no mundo, que foi lá em 2023, todo o tempo os trabalhadores que mais se envolveram e mais trabalharam para tentar resolver a questão, né? Só que não depende só dos trabalhadores. Eu também queria lembrar que nesse tempo a gente teve muitas trocas de presidente, né? E trocando o presidente, o que acontece? Todos os processos eles voltam para a estaca zero. Nós tivemos também um longo período ali que faltou indicação da Ascar para o Conselho Fiscal. É uma história muito longa, né, cheia de detalhes, mas o que eu quero dizer, eu friso, então, ao fim e ao cabo, que os trabalhadores fizeram muitos esforços. Né? Gastamos tempo, gastamos recurso, gastamos dinheiro, porque queremos salvar essa política de recursos humanos, que hoje é o maior atrativo que nós temos para ficar na Emater. Né? Fizemos isso, conseguimos negociar via os sindicatos um tempo para estar apresentando a proposta. Apresentamos a proposta, fizemos a nossa parte, entretanto, nós não conseguimos, não houve negociação. E agora o nosso pleito, né, que a gente transfere para os sindicatos, que a contrapartida da Ascar, ela é definida no acordo coletivo, mas, entretanto, essa proposta que veio, ela veio casada, né, o aumento da Ascar casado com esse aumento, para nós, os 43%, e o nosso pleito agora é que haja a negociação, que seja possível negociar. Nós não estamos dizendo que não temos que aumentar, né? Não tem como nós não querermos aumentar a nossa contrapartida, porque tem que aumentar. Você sabe que saúde é caro, de tempos em tempos tem que estar revisando, existe muita a questão da sinistralidade, existe a questão do aumento dos procedimentos, o aumento do valor dos procedimentos. Então, toda a questão que envolve plano de saúde, ela tem que estar sempre sendo revista. Mas o que nós não aceitamos, e aqui nós falamos pelos trabalhadores, é que isso seja sempre feito no afogadilho da situação. A gente vai tá com a faca no pescoço, vamos apresentar essa proposta, resolve agora e depois. Porque é sempre assim. E nós, inclusive, no GT, apresentamos uma proposta de gestão para o FAS, para o grupo gestor, né? Que sequer também foi respondida ali no ofício, Ascar até diz que os demais itens requerem mais estudos, enfim, só que tudo fica para depois, né? Requer mais estudo, aí a gente contrata um calculatorial, a gente contrata uma empresa assim, e aquilo vai indo, e a gente fez uma proposta que estancava a sangria do fundo e dava tempo da gente ir revendo, né? Então, o nosso pleito que fica agora é que depois o pessoal do sindicato vai dizer como foi, tiveram uma mesa de negociação semana passada. O nosso pleito que fica agora é queremos voltar à mesa de negociação, queremos negociar, e eu repito, não existe negativa dos trabalhadores de aumentar a sua parte, nós sabemos que temos, só que nós queremos um aumento justo, que nós consigamos dar conta, nós ativos e aposentados, para manter o fundo, porque se nós tivermos uma saída, uma retirada muito grande, expressiva de números, de vidas do fundo, nosso fundo, esse cálculo também não vai se aplicar. E aí, Gustavo, Gustavo, meu colega da diretoria deve estar falando de mim, eu ia dizer, Augusto, se tu puderes dar uma palavrinha, né, enquanto, falar um pouco, porque às vezes, assim, a gente joga muito essas informações do FAS, e existe muitos questionamentos, né, mas tem a ANS, mas tem isso, mas tem, então eu acho que, de repente, se pudesse dar uma localizada geral da tua percepção, do nosso fundo, e do que tu estudou junto conosco, seria bem importante, antes da gente finalizar essa parte, por gentileza, Augusto. Boa noite, pessoal. Sou Augusto Caia, sou sócio da Copa de Advogados. Eu sou especialista na área civil
Por uma coincidência, antes de entrar na COP, eu fui advogado de seguradora por 5 anos, conheço bem plano de saúde, e o histórico do plano de vocês e do Fundo de Assistência e Saúde de vocês não é um histórico comum. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, porque o FAS de vocês e o plano de saúde de vocês, ele é a exceção da exceção da exceção de todas as regras que a gente prevê, não é algo comum. Então, isso é algo muito importante que a gente tem que ter em mente. O plano de saúde de vocês, ele foi contratado em 1974. Eu fui conferir, a Unimed foi fundada em 1971. A Terezinha, que acompanhou a gente no grupo de trabalho, ela trouxe um histórico muito importante e essencial para a gente entender toda a questão do FAS de vocês. Foi, em parte, em razão da ASCAR e da matéria desse contrato que foi firmado em 74, que finalmente a Unimed conseguiu se expandir por todo o estado e abranger mais pessoas. Porque até então ele era muito localizado em regiões aqui metropolitanas. Só quando firmado o contrato com uma grande empresa, com uma população tão importante e que atendia todo o estado, é que a Unimed finalmente se expandiu. O que isso significa também? Que o contrato de vocês ele é anterior à regulamentação de 1998. Em 1998 foi feita a Lei dos Planos de Saúde. Essa lei trouxe novas regras, ela estabeleceu a ANS como padrão e, em muitos casos, a maior parte dos casos, houve migrações de planos de saúde para novos planos de saúde que são submetidos a essa lei. Esse não é o caso de vocês. Vocês são um plano anterior a esse período. Então, ele segue o Código Civil, segue a Constituição Federal, mas não a lei de 1998. Outro ponto muito importante é que quem faz a gestão é objetivamente a empresa. Então, existe um CNPJ próprio, é a própria empresa que gera o valor, é a própria ASCAR Emater. Então, isso também traz uma responsabilidade dela. E a Rafa trouxe algo muito importante, né, sobre como não foram feitos reajustes no passado dos valores que vocês tinham a receber do salário, que justamente poderia vir a cobrir esse rombo. Porque, óbvio, se vocês recebessem mais, a contribuição de vocês seria maior, e como vocês recebendo maior, vocês iriam pagar mais, e aí, evidentemente, não teria esse rombo de agora. Mas não, a empresa decidiu não passar esses reajustes antes, e aí, obviamente, com o aumento de custos do fundo, acabou vindo esse gargalo, vindo esse problema de falta de dinheiro para pagar. Então, esses dois fatores são bem importantes para a gente ter em conta. É a empresa que gere, é ela que define o regulamento do FAS, apesar de ter esse grupo de trabalho, ao fim e ao cabo, a decisão é da empresa. Isso traz uma responsabilidade dela sobre essa verba. E o plano de saúde de vocês é anterior à lei de 1998. Ela é vinculada ao contrato. E é por isso também que existe muita oscilação. A gente acaba perdendo um pouco. Tá, mas por que tem tanto déficit? É porque ele é relacionado ao consumo da fatura. Eu estava vendo aqui os comentários, né? O pessoal está alertando sobre como eu fiz uma consulta e os médicos colocaram os exames. Eles fazem isso porque um pouco de má fé, né, desses profissionais de saúde que fazem isso, pouco, né, é evidente, má fé, eles recebem mais e eles pensam que não vai ter um prejuízo para vocês. Mas vocês vão ter um prejuízo porque a fatura de vocês, como é que se calcula? É o que foi usado e um percentual de remuneração da Unimed. Então, um mês pode dar 1 milhão, outro mês pode dar 5 milhões, outro mês pode dar 100 mil. E os profissionais de saúde que estão acostumados com planos de saúde pós-98, eles só pensam, ele paga a contribuição dele, isso aqui vai cair nas contas da empresa e não vai ter problema nenhum. Mas para vocês sentem muito, porque acaba vindo para a fatura e acaba vindo essa imposição da empresa. A Rafa também trouxe sobre como a gente fez um trabalho muito extenso, e realmente foi o FAS,
a gente construiu uma proposta maravilhosa, assim, realmente muito bonita de ver, porque foi discutido a possibilidade de novas pessoas, foi discutido um índice de reajuste justo e adequado, foi a possibilidade de oxigenar esse fundo com mais vidas, com mais pessoas. E a empresa simplesmente rejeitou, né? Não disse o porquê a nossa proposta não seria adequada, não falou por que não seria suficiente, simplesmente colocou um aumento de percentual, sem ver como isso não resolve no fim das contas, né? Porque a maior preocupação de um plano de saúde é trazer novas vidas. A Emater não traz as pessoas que fizeram concurso público, não vem pessoas novas, se não vem pessoas novas, não oxigenam o plano de saúde. Então, simplesmente aumentar o reajuste, no fim das contas, daqui a alguns anos, não vai resolver o problema de vocês, que é a gente precisa de novas pessoas, a gente precisa de novas vidas, a gente precisa diluir esse risco. E a conversa que a gente teve no GT foi realmente assim, muito especial, foi um trabalho muito árduo. Estou sempre se considerando todos os trabalhadores, todos os aposentados, ninguém ficou de fora desse trabalho que a gente fez. Então, eu acho que era isso, eu queria trazer essa importância do histórico, que eu me remeto a Terezinha foi muito, muito bela a contribuição dela, porque ela esclareceu muito durante o GT, e trazer esses elementos jurídicos aí também. Obrigado, pessoal. Antes de passar para o pessoal do sindicato, vou tentar só responder aqui. O Bruno me passou umas 4 questões, né? Quando fala em aposentado que ainda está na Emater, teria que o pessoal que está fora da Emater um aumento maior, poderia explicar melhor? Não, quando a gente fala em aposentado é quem já saiu mesmo da Emater, né? Que aí não tem a contrapartida da Ascar, porque nós que estamos ativos, embora tenha alguém ativo, mas aposentado, sendo ativo, tu tem a contrapartida da Ascar, então é o pessoal que está ainda trabalhando na Ascar. Deixa eu ver outra questão aqui que o Bruno passou. Avaliam que um dos motivos desse aumento das faturas é que hoje qualquer consulta que a gente realiza coloca exames que cobram além dos valores. Assim, colegas, existe uma auditoria em curso acompanhando o FAS, que fechou, acho que agora 1 ano, e foi renovado o contrato, tá? E quando foi contratada essa auditoria, existia uma expectativa de que tinham muitos procedimentos sendo cobrados que não eram feitos. A gente tinha uma expectativa de que isso beirava a faixa de milhões, mas não foi isso que a auditoria constatou, tá? A auditoria constatou pequenos e pontuais procedimentos, mais na questão de medicação até, se eu não estou enganada, se eu não estou trocando as informações entre procedimentos e medicação, enfim, mas se constatou um valor bem inferior, um valor bem quase que insignificativo, não foi constatado isso. Então, os maiores valores são com quem está em tratamento oncológico, principalmente, né? Esses tratamentos mais longos e mais caros, tratamentos oncológicos, diálises, são nesses tratamentos que estão os maiores valores e não nas consultas. E uma outra questão aqui que é bem importante, né, gente? Nós temos acesso, isso a gente falou no GT também, nós temos acesso às nossas faturas, e a gente sempre está dizendo para o pessoal acessar o seu extrato todo mês, e sempre que acusar algum procedimento ou alguma questão que conste ali e que não foi feita, a gente informa ali o pessoal, o Jefferson, né, do GRH, que é o representante das caras do grupo gestor responsável ali pelo FAS na instituição, e eles fazem o questionamento da Unimed, mas a gente teve esse reforço da auditoria que foi muito importante e que constatou essas questões que não estão os maiores valores em consultas e exames, né? Isso aí não é nos tratamentos esses que eu mencionei anteriormente. Aqui uma colega colocou que como aposentada, que sempre contribuiu e se sente prejudicada com esse percentual. Essa é a nossa defesa enquanto grupo gestor, porque assim, pessoal, a Ascar, ela precisa ofertar um plano de saúde para aposentados. Aí podem dizer, mas não precisa ser o FAS. Não precisa ser o FAS, mas tem que ser algo na mesma qualidade que é ofertado hoje no FAS, até porque a Ascar oferece isso para o pessoal estar aderindo ao PDI, né? É um atrativo para que o pessoal aceite o PDI. Concordamos com a colega e fizemos essa defesa, por isso que apresentamos
uma proposta do índice parelho para todo mundo e algo que fique num valor acessível. Outra colega coloca 43% se tiver dependente, se não tiver é quanto? Não, 43% com dependente ou sem dependente. Só que se tiver dependente, tu tem que multiplicar isso por número de dependentes, né? Se é um colega e um filho, tem que multiplicar, porque vai pelo valor das duas mensalidades, né? E que eu recebi aqui depois... esse aumento faz com que eu transfira o plano para o Círculo Saúde, meu esposo paga 880, acima de 60 anos, esse valor 1.642, tá. Isso é importante informar os colegas assim. Nós fizemos uma ampla pesquisa no GT, pesquisamos todos os pré-pagos que tinha da Unimed e nada se comparava ao que a gente paga hoje, né? Ainda tudo muito, muito mais caro, que se equivale, que chegue um pouco perto daquilo que o nosso plano nos fornece hoje em termos de saúde, em termos de hospitais, em termos de procedimento. O nosso acesso, ele é muito bom, ele tem uma cobertura muito boa. Então, nós fizemos essa pesquisa, mas nada chegou perto, assim, né? Tudo era muito mais caro, com menos qualidade. E o outro colega pergunta por que os custos do nosso plano de saúde sobe tanto. Está claro esse ponto? Sim. É que o que acontece, colegas? A Lúcia, que foi gestora do FAS por muitos anos, ela sempre diz, né? Há uns anos atrás, demorava muito tempo para autorizarem outros procedimentos. Agora não. Às vezes, em menos de 6 meses, entram outros procedimentos que o plano tem que cobrir e sobre o valor. Mas, no nosso caso, né, o que a gente constatou, e até mesmo com a auditoria, muitos colegas em tratamentos como esses que eu mencionei, né, principalmente tratamentos oncológicos. Como o nosso plano, ele é um plano pós-pago, a gente faz e depois vem a fatura, né? Então, tu vai fazendo, depois vem a fatura, tem que pagar. E o que aconteceu foi isso, além do aumento de procedimentos, aumento do valor dos procedimentos, muitos colegas em tratamentos caros, as faturas foram lá em cima, né? Nós temos aqui, eu só queria essa informação antes de encerrar, passar para os colegas, eu só estou tentando achar aqui onde eu tenho ela certinha. A média das nossas faturas, né, em 2025, desculpa, até setembro, nós estávamos em uma média de 3.700.000 reais, ao passo que a nossa receita não chegou a 3 milhões. Então, isso é uma média que a gente tem tido mês a mês, e por isso que o valor fica tão alto assim. Então, eu acho que eu respondi, né, nós já estamos ali em 8:12, acho que é importante ouvir os sindicatos, porque é uma parte muito importante, fundamental, que é o processo negocial, e que se esclareça, né, porque, surgiu rumores de que, negaram o aumento da contribuição das CAR. Não, acho que os colegas podem esclarecer um pouquinho de como está se dando a mesa. Vou iniciar, então, só um último recadinho ali, o colega botou, verdade, em Erechim as consultas em alguns casos são agendadas para 6 meses. É essa a realidade que a gente vê ao entorno. Por isso a nossa luta, né, e aí já vou finalizando mesmo, por isso que a nossa luta é manter o que nós temos hoje, né, e apelar aí para a diretoria das CAR, nós temos 2 colegas, né, que estão na diretoria, nós temos um que não é colega, mas que eu acredito muito que queira deixar uma história importante, positiva, quando sair, a gente faz esse apelo, porque a gente quer manter, porque hoje é basicamente o que a gente tem, né, pessoal? Não é à toa que a cada 10 colegas chamados no processo seletivo, em torno de 5, 6 desistiam, né? Porque aí fora salários melhores, benefícios melhores, e as pessoas não ficam mais só por ter aptidão, por ter vocação, né? As pessoas têm outras necessidades. Então, eu encerro a minha fala aqui, deixando esse recado, ainda tem tempo, os colegas dos sindicatos vão falar mais isso, a gente ainda tem tempo, e a gente deixa esse nosso apelo à diretoria das CAR, que sente e negocie. A gente quer negociar, não existe por que eles não sentarem e conversar conosco, nós não entendemos até agora por que isso não ocorreu, né? Já que foi o combinado, e isso seria bom para as duas partes, porque aí a gente chegaria com uma proposta já adiantada lá para o GAI, e fica muito mais fácil de negociar quando a gente chega assim, mais fechados, né, as duas partes. Então, eu vou iniciar a parte aí dos sindicatos, vou já de pronto passar para a Marinês, e aí depois a gente segue respondendo alguma coisa, né, que forem surgindo. Marinês, por gentileza, agora é contigo. Obrigada, Rafa. Boa noite, pessoal que
que chegou depois, né, de iniciarmos. Bom, pois então, como a Rafa estava falando, né, então, após o dia 28 de setembro, né, nós ficamos aguardando, o sindicato ficou aguardando que a empresa chamasse, o grupo gestor chamasse o grupo que construiu a proposta para que a gente pudesse fazer esse processo negocial, né? Mas isso não aconteceu. A gente enviou ofícios para o GAI, inclusive pedindo para que o GAI intervisse, chamasse a Ascar para a negociação, mas esse não aconteceu nesses 60 dias. Então, ficamos sabendo da proposta que foi enviada a proposta de uma forma unilateral, né, que foi enviada para o GAI através desse ofício para a ASAI. E, para nossa surpresa, então, o GAI, na semana seguinte, nos enviou já um termo aditivo, né, onde estava a proposta, né, apenas do percentual, né, de incremento da Ascar, que é muito positivo, muito bem-vindo, de 6,57%, mas a gente sabe que essa proposta, né, como foi oficiada a ASAI, essa proposta vem casada com esse aumento de 43,17% para os trabalhadores. E também, mais uma outra questão, de que nesse termo aditivo, nós tínhamos o prazo de validade dessa cláusula, que era improrrogável. Então, mais uma questão bastante grave, porque nunca o nosso plano de saúde ele veio com essa cláusula dessa forma, descrita, onde ela só tinha validade até 31 de maio e não poderia ser prorrogada. Então, as demais, em todos os anos seguintes, né, os anos anteriores, essa cláusula sempre vinha em aberto, né, assim como as demais cláusulas sociais. Então, quando se prorrogava todas elas. Então, nós oficiamos o GAI novamente, né, de que nós não iríamos assinar o termo aditivo daquela forma e de que nós queríamos uma reunião de negociação. Então, essa reunião ela aconteceu na semana passada, mais especificamente na quinta-feira, onde, inclusive, o mediador, o negociador, que é o seu Cláudio, ele ficou surpreso, inclusive nos pediu desculpas, porque ele, ao enviar o termo aditivo para o sindicato, ele entendeu de que havia tido toda essa negociação prévia dos trabalhadores com a Emater. Então, para vocês verem, né, que até o responsável pelo GAI entendeu de que essa negociação havia ocorrido, né, de que nós vínhamos demandando e ela não ocorreu. E aí nós chegamos a essa proposta, né, e qual nós reafirmamos, então, nessa mesa de negociação, de que os trabalhadores, o sindicato não poderia assinar esse termo aditivo sem que a gente derrubasse essa cláusula com esse prazo determinado e sem que a gente chegasse numa negociação com a Ascar sobre o percentual de reajuste dos trabalhadores. Então, foi essa a nossa posição na mesa, de que nós não iríamos levar para a Assembleia essa proposta sem que houvesse essa negociação anterior com a Emater. Então, nós estamos no aguardo, né? Hoje, na sexta, nós não recebemos nenhuma comunicação oficial da Emater quanto a isso, né? Mas continuamos aguardando, como a Rafaela falou, a gente está pronto para a negociação. Por quê? O que nós colocamos na mesa? Porque esse percentual de aumento para os trabalhadores, ele representa, né, quem paga hoje, se paga vai passar a pagar 1,5 por dependente, né? Então, é um percentual
absurdo, né, muito alto. Nós entendemos que é necessário que tenha um reajuste para a sustentabilidade do plano, mas a aplicação desse índice de 43%, ele vai fazer com que as pessoas que têm uma saúde, né, uma boa saúde, vão acabar saindo do nosso plano, que não fazem uso do plano, e quem fica quem está fazendo tratamento de saúde. E isso vai, ou seja, a despesa vai continuar no mesmo valor que nós temos hoje e com uma contribuição menor, né? Então, nós novamente, então, né, estamos assim junto com todos os sindicatos, né, para fazer esse movimento, para que a gente consiga, né, avançar nessa negociação com a Emater para reduzir este valor. Essa luta, a gente, né, a Rafaela fez o relato de todo esse grupo de trabalho, né, que vem trabalhando exaustivamente desde o início do ano, mas assim a gente já vem alertando para essa situação enquanto a gente estava na ASAI antes, né, desde 2020, né, de que nós precisávamos ter uma participação maior da Emater para que a gente tenha a sustentabilidade do nosso plano. E também, né, a auditoria, né, a gente já vinha solicitando a auditoria há muito tempo, então, ou seja, os trabalhadores, né, há muito tempo estão preocupados com a sustentabilidade do plano, e agora, né, aos 45 minutos, né, do segundo tempo, a Emater apresenta uma proposta para nós que pode inviabilizar ainda mais o nosso Fundo Assistencial de Saúde. Era isso que nós temos, e só assim, reforçando mais um pouco, né, dessa questão dos custos do plano de saúde, né, que a Rafa falou antes. A gente tem todo esse descompasso, né, entre o nosso reajuste, entre os reajustes que nós recebemos e os custos de saúde. A gente tem acompanhado através do CEMAP, né, que tem planos pré-pagos, e a gente tem observado, né, que os reajustes anuais dos planos pré-pagos, eles são 15%, 20%, né, enquanto nós lutamos anos para conseguir o nosso INPC, né, que foi pago agora, a última parcela em outubro, né. Isso tudo causa esse descompasso, por isso que dá a impressão que o nosso plano aumenta mais, mas na verdade é que nós deixamos de receber menos, né, por isso que os custos dele estão aumentando mais, né. Então, seria isso, fico à disposição aí. Eu acho que Dulf e o Turra, se quiserem falar um pouquinho pelos sindicatos. Posso falar um pouquinho aqui? Uhum. Posso? Estão me ouvindo? Perfeitamente. Perfeito. Boa noite a todos. A gente estava numa outra reunião, mas eu acho que é importante destacar no primeiro momento, né, a participação do SENGE, tanto no grupo de trabalho quanto na mesa de negociação, né? A gente está na mesma luta aí, né? Todo mundo muito sintonizado, acho que isso é muito importante. Acho que é muito importante destacar o plano de saúde que nós temos, né? A importância de mantê-lo, né? Acima de qualquer questão, nós temos que manter esse plano de saúde. A gente que trabalha lá no SENGE com plano de saúde com mais de 13 mil vidas, a gente tem essa experiência, e esse conjunto de pessoas nos mostra quão importante é, e as dificuldades que nós temos em relação à negociação de valores também. Então, é importante nós manter esse plano, mas a grande questão é essa, é não entrar nesse jogo da venda casada que o governo está querendo colocar para nós. O governo está propondo, de um lado, colocar 6,57 no fundo, né, que eu acho que é muito bom, acho que é bom, nós estamos crescendo, estamos aumentando a contribuição para o fundo, mas, ao mesmo tempo, quer cobrar 43,17% de aumento para o nosso plano de saúde. E quando eu falo nosso plano de saúde, preocupa muito a questão dos aposentados, que hoje contribui, em média, com R$ 1.150, se eu não me engano, esse valor, e passa o valor de 1.640 e poucos reais, o que é um aumento muito significativo, né? Por pessoa, sempre por vida, né? Então, a nossa preocupação é essa, é manter desfazer essa venda casada, né? Conseguir negociar com a Emater, e conseguir com que, principalmente, aqueles colegas que estão na diretoria da Emater,
tenham esse olhar, né? A outra questão que eu acho que é importante é que esse aumento seja igual para todo mundo, né? Porque não pode ter um aumento diferenciado para uma categoria ou para outra, não, tem que ser igual para todo mundo, o percentual tem que ser o mesmo para todo mundo. Isso, inclusive, é uma questão legal, né, que tem que ser cumprida. Eu acho que do ponto de vista nosso, eu não vou só repetir as coisas que vocês já colocaram, eu acho que está muito bem colocado até agora. Vamos continuar brigando para que esse percentual baixe, esse percentual em relação à nossa contribuição no plano de saúde, baixe desses 43% aí, que vai ser um choque grande para todo mundo. Acho que o Turra quer falar um pouquinho, Turra, parte do Sintargues? Pode ser, Rafaela, saudação novamente aos colegas. Reforçar, hoje de manhã até a gente conversava com alguns colegas, isso você traz, Rafaela, é verídico. Nós, para receber os 3,33 aí que veio no último mês, nós levamos 18 meses. Então, isso realmente faz com que, quem sabe, tivesse sido retroativo, enfim, nós teríamos, não teria toda essa defasagem do nosso FAS. Eu gostaria de colocar que o Sintargues, ao longo da história, tem pautado bandeiras e compromissos em defesa de viabilizar melhorias, condições salariais para todos os colegas, seja da área pública, da área privada, no caso das nossas caras matérias. Um exemplo é os acordos coletivos, aí, querendo ou não, negocia, cede, aquilo que foi falado inicialmente, né? Mas mantemos um compromisso firme na representação, no caso das caras matéria e demais entidades que o Sintargues representa, os profissionais, os empregados, técnicos, técnicas agrícolas no nosso estado. Porém, a diretoria do Sintargues ficou surpresa quando recebeu por e-mail, no dia 3 de dezembro, o termo aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2025-2026, a cláusula terceira, referente ao nosso plano de saúde, o nosso FAS. Então, gostaria aqui de registrar aos colegas que entendemos ser impositivo a forma como chegou o documento para o Sintargues, pois em nenhum momento fomos informados ou ouvidos, enfim, para discutir esse assunto tão importante que é o nosso plano de saúde. Diante desse termo que fere as nossas bandeiras históricas, né, do Sintargues, ou seja, vai ao desencontro, né, pois da forma, vou reforçar aquilo que já foi falado por vários colegas, né, que aumenta a participação aí em mais de 43% da parte financeira. Então, ele vem ao desencontro daquilo que o Sintargues sempre buscou, a melhoria do salário dos colegas. Também gostaria de registrar, a nível de conhecimento, até o momento, neste ano de 2025, 30 colegas técnicos agrícolas deixaram as caras em matéria. Muitos com um ano de trabalho, enfim, com menos de um ano, 2 meses, 90 dias. E essa forma, nós entendemos também não ser saudável para a instituição essa rotatividade de empregados. Então, isso aí nos preocupa. Só para ter uma ideia, nessa última, um colega ficou 2 dias na casa. Então, o pessoal entra por uma porta, sai pela outra. Isso nos preocupa. Reforço aqui a importância do fortalecimento do nosso quadro dos Sintargues, na qual nós representamos, né, aos colegas novos que estão nessa live, que venham a somar, a contribuir conosco com ideias, sugestões, enfim, buscando cada vez mais formas de representação.
E eu encerro que estamos juntos nessa discussão com os colegas aí deste fórum e reforço a importância, mais uma vez, do nosso plano de saúde que tem proporcionado para os empregados. E que através dessa live a gente possa ouvir os colegas, aprofundar essa pauta e o debate e que possamos, junto com essas entidades do fórum, reforçar mais uma vez, dar os devidos encaminhamentos coletivos das propostas que, ora, fossem aqui trazidas. Não sei se tem mais algum colega, quem sabe depois, eu tenho certeza que podem contribuir. Obrigado, Rafael. Obrigada. Pessoal, ali surgiu mais algumas questões só que eu vou colocar aqui, né? O pessoal colocando que, um colega ali colocou, se hoje ele paga 1.200, ele vai começar a pagar 2.400, né? Fica insustentável. Outro colocou que com esse aumento vai dar uma debandada de pessoas, que vai acabar, que vai criar outro déficit. Exatamente é o que nós falamos, né? Não é só aplica 43% hoje e deu, está resolvido. Não é assim. Então, por isso que precisa pensar em outras questões. Outro colocou ali, para nós aposentados, lamentavelmente, vão nos obrigar a abandonar o barco. E outra colega colocou que poderia ter a opção de escolher o IP para quem não quer mais a Unimed. Assim, o que nós defendemos enquanto GT, né, pessoal? Nós, primeiramente, claro, queremos manter o que nós temos em termos de qualidade de forma acessível, né? Entretanto, nós, enquanto GT, também defendemos que a gente possa pensar em outras questões, mas para que a gente possa pensar em outras questões, em outras possibilidades, a gente precisa sentar e conversar. Então, sobretudo, o nosso pleito hoje é por diálogo, né? Porque a gente já viu em outros momentos, em 2019, quando aplicaram um aumento para nós, trabalhadores, de quase 100% de um mês para o outro, existia uma conversa de que aquilo ali meio que resolvia a vida e deu, mas não existe isso, né? Vou repetir o que eu falei no início. Em planos de saúde não existe algo eterno. A gente tem que estar sempre revendo, sempre refazendo o cálculo, sempre recalculando a rota, né? Por isso também que a nossa proposta enquanto GT tinha outros elementos do próprio regulamento, né? Eu queria só também aproveitar e pedir a licença dos colegas aqui do fórum, que eu queria fazer um agradecimento aos integrantes do GT, né, que contribuíram de maneira voluntária e com muita dedicação. Né, nós temos a Ana Noni, que é a presidente, inclusive, das APAS, nossa colega aposentada, nós temos a Cecília Bernardi, nossa ex-diretora do CEMAP, nós temos o Dulf, que é diretor do SENGE, o Eduardo Juliano, que é um colega que, inclusive, agora está no Conselho Fiscal, entende muito dos números e do FAS ali, o Erni de Juí também colaborou um monte, está na ativa, teve que dedicar horas do seu trabalho, se deslocando ainda de longe para vir contribuir. Nós temos o Gilmar Vione, né, nosso colega ali da vice da ASAI, também tão longe quanto, junto com o Roberto também Ferreira, que é o nosso colega contador lá da região de Santa Rosa. Nós tivemos a colaboração do Jefferson, nosso colega que representa a Ascar no grupo gestor, a Marinês, a diretora ali do CEMAP, e a Terezinha, que é nossa colega aposentada também, que muito contribuiu, e com assessoria, então, do Augusto, sócio da COP, né? Então, eu não sei se eu queria ressaltar muito essa unidade que a gente apresenta hoje, enquanto Fórum de Entidades. A gente sabe que cada categoria tem a sua especificidade, cada categoria tem seus pontos de luta, mas o Fórum, ele se demonstra muito benéfico e muito positivo, porque atua junto naquilo que é de comum acordo de todos. E a gente está entendendo que o FAS é hoje a prioridade das prioridades, né? Então, muito importante aqui que as associações e os sindicatos estejam juntos, trabalhando essa pauta, trabalhando em conjunto, inclusive estudando propostas de encaminhamento futuro, assim como a gente fez na Operação Padrão, para pensar os 18%, né, que estavam nos devendo e que a gente conseguiu, porque nós entendemos, né, pessoal, a gente está aí num ano pré-eleitoral, né, a gente precisa abrir os olhos para isso também, né, a gente acha brecha para uma série de coisas, então a gente quer também achar uma brecha para que a gente tenha essa negociação, trabalhadores, Ascar e Mater, é um momento muito importante. Eu não sei se são 8h33, eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa,
o pessoal do sindicato já falou, não sei, Carol, enquanto a ERS, né, que está aí, infelizmente a Ana não conseguiu participar com o problema da internet, então está a Carol aqui pelas associações, acho que a ERS representa nesse momento as associações. Acho que respondemos tudo, mais ou menos, que tinha, né, pessoal? Eu não sei se... Desculpa, eu queria informar, uma colega me lembra, eu cometi uma falha terrível, esqueci de mencionar a Lúcia, mas eu já tinha falado antes, né? Mas esqueci de mencionar a Lúcia também, que muito contribuiu, uma pessoa que conhece demais o FAS, né? Sempre lúcida, com os pés no chão, muitas vezes nos chamou ali no GT para a realidade, contribuiu de maneira grandiosa, perdão que eu tinha esquecido o nome dela, mas como eu mencionei ela antes, eu acho que por isso eu me passei. Eu não sei, meus colegas aqui de tela, se estão aqui, né, também fazendo essa... estão como palestrantes aqui na live, se querem complementar mais alguma coisa, acho que respondemos todas as questões, e eu finalizo, então, a minha fala dizendo isso, né, que fica esse pedido, né, esse pleito para a diretoria das CAR, a gente quer diálogo, a gente quer conversar, a gente quer negociar. E assim, hoje a Ascar, mais essa informação que eu acho importante, hoje a Ascar, ela já contribui na sua contrapartida para os ativos, a sua contribuição já está na faixa dos 10%. Então, quando a gente propôs 8%, a gente ainda propôs uma diminuição da contrapartida da Ascar, né? Então, a gente também tem que pensar esse lado assim, na verdade a gente está sempre com falta de dinheiro, né, nas caras a gente nunca tem dinheiro sobrando, então esse dinheiro não está fazendo falta, ele pode continuar sendo aplicado em nós, trabalhadores, acho que nós merecemos, estamos, os colegas que estão aí a campo, estão na ativa, né, estão sobrecarregados, dando o seu máximo, os colegas que hoje são aposentados já deram o seu máximo, a sua contribuição, afinal nós temos 70 anos, graças à caminhada de quem veio antes de nós, né, que estamos aí ainda na ativa. Então, eu finalizo assim a minha fala, depois se alguém quiser falar mais alguma questão, praticamente implorando a diretoria das CAR, temos tempo, né, vamos sentar, vamos conversar e tentar salvar essa que é hoje praticamente a única política de recursos humanos, né, podemos citar a FAPERS, mas eu penso que ela é crucial, fundamental, porque permite com que a gente recorra a um tratamento de saúde com qualidade, que a gente consiga ter saúde para poder trabalhar, né? Porque hoje que a gente vê que muita gente está doente, né? Está adoecido, e muito em função do trabalho. Então, o trabalho tem contribuição na doença dos colegas, né? Então, nada mais justo do que a empregadora nos fornecer um acesso digno à saúde, né? Colegas, não sei se mais alguém tem alguma questão, Augusto, alguma coisa que a gente esqueceu, para a gente ir finalizando, eu acho, né? Tudo perfeito, nada a acrescentar da parte jurídica. Só uma palavra final. O pessoal está... Qual o próximo passo, né? Eu acho que estamos, na verdade, no aguardo justamente para que a Emater venha negociar, para que a gente possa dar o próximo passo de levar para a Assembleia e, quem sabe, assinar o aditivo quanto antes, para que ele possa ter validade, né, e a gente ir praticando os novos percentuais a partir do ano que vem. Mas hoje depende da Emater o próximo passo. Seria isso, eu agradeço. É da Emater, e se a Emater não se posicionar, vai depender da nossa pressão também, né? Então, seria isso. Obrigada, boa noite. Eu acho que é isso, então, agradecer quem se fez presente. A live vai ficar disponível no YouTube da ASAI, então, quem não pôde assistir hoje, pode assistir depois, e eu acho que podem nos procurar, né, nós ali, enquanto ASAI, que participamos do grupo gestor, tem os sindicatos que fazem a negociação, né, eu acho que todos os colegas estão aí à disposição para estar esclarecendo, informando, e eu acho que esse pedido final da Marinesa, ele é muito importante, né, que aquilo que a gente quer salvar, grande parte depende daquilo que a gente está disposto a fazer, né, então nós também vamos ter que aí, se no frigir dos ovos, aí os sindicatos, principalmente, nos chamarem para alguma questão, a gente está disposto também a fazer isso, porque vai depender muito de nós também dizer o valor daquilo que a gente está pleiteando, né? Então, mais uma vez, agradecer a todas as entidades, associações, sindicatos e principalmente vocês, colegas, que nos deram ouvidos aqui e estiveram presentes. Um abraço para todos e todas, uma boa noite, a gente fica à disposição. Boa noite. Aí, muito bem.
Muito bem, ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Eu acho que foi bem, né, gente? Eu esperava que os colegas dessem uma